Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Para quem está com a palavra de Deus e que quer acompanhar, é Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Existem 2 formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando: perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando: você perdoa quem fez isso? Vocês acham que está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro: perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala: já esqueci. Aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória. E todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo. Está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso é na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único que eu falo: sou pecador, pequei, fiz errado. Eu falo: perdoado, estava embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular.
Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que foi feito e quem me fez. Aquilo não vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha de um jeito diferente, mas isso permanece em nós. Então a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus, porque o perdão tem a ver não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus, né? Então é por isso que Ele perdoa dessa forma. E a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, te confessar, porque nós temos que ir embora mais zerado. É verdade. A gente tem que estar sempre com a confissão em dia, que é chegando diante dele e falar: ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer. A gente fica adiando, fala: eu não gosto de confessar, eu não gosto de falar as coisas. Naquele momento você está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele. É diante dele que você vai falar: Jesus, eu errei. Né? É esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, que a gente, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso. Porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer, né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Ah, coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ah, ele teve uma infância muito sofrida, ele passou por um trauma agora. O que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando: não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou, magoou, mexeu. Eu falo: não, deixa para lá. Não. Eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu. E isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou, né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa: perdão é uma coisa unilateral. Então aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu, nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude, que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim: não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É, mas tem um caminho. Porque, então, nós já vimos que perdão não é esquecimento. Perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro. E perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho.
Porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim. Isso não é uma brincadeira. Porque o perdão, ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Ah, mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu? Trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar. E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor. Porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome. Que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto. Por causa de que começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira. Sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa, metralhou de ponta a ponta. E resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim: de onde que surge o mal? Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Ah, Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né? Aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder, e se eu ganho poder eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal e mesmo sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer, ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa, porque somos humanos. Por que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência. Nós queremos a nossa vida de qualquer sobreviver. Muitas vezes nós queremos de qualquer forma. É porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo. A gente olha só para nós. Então uma coisa que a gente precisa primeiro é renunciar ao mal. Segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir, essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho, e também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou. E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanta eucaristia, tanto terço, tanto joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso?
Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Você entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que era capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade. Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Que eu tenho que mudar a forma de olhar. Eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você: acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala: não, vou matar ele também. É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo o mal com o mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar: Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar: eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui em como é que fala? Nova Lima, aonde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave. E eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver quem quer ficar preso. Fiquei lá umas horas lá com eles e conversar sobre isso, e falava com eles: vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram, porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então entender o outro, ver o outro, é fácil? Não, mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzir só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível, porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça, porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade, é isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento. E no momento da cruz, Ele pede que o Pai perdoe. Então, quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar em pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então, quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo: Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de ir, porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou: sem mim, nada. E nada é nada. Nada é nada.
Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas. Eu te perdoo desde que... Não, aí não vale, não é perdão. Eu te perdoo, mas... Eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não. Eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro, e talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão ele é um processo. Eu tenho que querer, não é uma brincadeira. Isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele, tiro, matou a mulher. Ele estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem eram 3 jovens drogados, pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim eles queriam matar além disso, por causa do mal. Claro que ele não estava com tudo organizado para matar, claro, ele virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam, sabia tudo, sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos, sabia tudo, até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo e ajudá-lo a não vingar e deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram, não porque ele mandou, mas a vida que você faz uma opção te leva. A vida é feita de escolha. Diante de nós está o mal e o bem, você escolhe o lado que você quiser, está na Bíblia. Diante de ti está a água e o fogo, escolhe, estende a mão para o que você quiser, mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte. Fala, gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado, porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia? Puxar a memória de vocês para a Bíblia, quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada, porque senão nós viramos tão de pó que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo, não, tem que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar, não vingar, é falar, Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado, o quanto quando eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita. Imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro e falar, será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, como quantos eu falei assim, não, teria feito pior. Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim, cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu quero matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho a gente não pode colar, porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia.
Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar, mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu não vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, porque eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não. É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o Senhor for me melhorando, vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando no meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta, que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte. Fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Aguardar a língua, porque pode ser a última oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateado, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha on. Então, é nada. Então às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala, isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer. A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de fusão, você tem pingando gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Larga isso para lá. Então por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. E isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão. Nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega perto de você e fala, sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Que você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso que você não tem que ficar ofendido.
Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então, no final das contas, nós estamos com? E é o que importa, o que Ele vê, o que Ele sabe, o que Ele conhece do seu coração. Então, esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar. Porque isso não é humano. Mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é que é convertido? Não é quem te ofendeu, é o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas, a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui, é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente. E a gente precisa viver o perdão, porque nós temos que dar o testemunho dele. Escutem bem essa oração. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Vocês, um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isto? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase aqui tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida
E às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, já estamos encerrando o dia, e eu te pergunto, o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo, e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar o que eu vi e o que eu ouvi hoje. Isso é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa, Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando, vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando, vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo vai falar, onde é que está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele como Deus para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas, eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa, falou, doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei, porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam porque o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha, ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui na verdade a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então na verdade a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, aqui e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus, não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, que trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor e sofrimento. Se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso. Era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro?
Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar: ah, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne. Ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei. Estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz Ele, não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte, Jesus é a nossa esperança, porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, e um dia Ele vai te restituir todos eles para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar e nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar: vai ter algo diferente, porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar, não precisamos parar, mas para você e para mim conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim, porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer: não chores, há um Deus que te ama, eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala: tudo bem, a pessoa fala: não, você fala: então tá, depois a gente conversa porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente na verdade não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazê-lo enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas e falo: como é que está depois da morte de fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte, né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado, como é que elas têm feito a opção de caminhar, a opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio.
Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor, apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala: coragem, e faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então, se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez, porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer: não chores, há um Deus que nos ama, e Ele verdadeiramente se preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem, a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem até da nossa própria vida. Então nós não devemos camuflar as coisas e passar, como diz minhas residentes, um reboco. Não, é importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar, Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor, fala com Ele do sofrimento, fala daquilo que te incomoda, fala daquilo que não te deixa caminhar, porque às vezes muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam: doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei: mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim: Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho, eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado, olhar no olho do outro, perceber a tristeza do outro, perceber a dor do outro, perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar, e falar: deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real, a vida espiritual é real, Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece, e Ele cuida de você, Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós. Quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer: não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus, porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi: não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou: segue. Mandou eles caminharem, dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não, falou: moço, levanta. Entregou para a mãe e falou: pode andar. Então é assim, Ele caminha junto, Ele te põe na sua vida de volta e fala: tenta outra vez, eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo, vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova, vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião, aonde está a minha religião, em que verdadeiramente eu creio, como é que eu faço essa relação com meu Deus, como é que eu estou convivendo com isso, qual é a alegria que me motiva de manhã, como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida, para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um?
Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana. Ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta. E a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha. Se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir, levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final, é só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos, bem mais ou menos, não pode ser isso, a vida não pode ser isso, tem que ter mais, e viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar, vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas, cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor, sem que o outro saiba que foi feito por mim. Se deixar, a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber. Mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro. E vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Que a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar. Ter uma vida cheia, comprometida sim. Comprometida sim, até a raiz dos cabelos. Com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor. Eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar, é assim mesmo. E começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou, o que eu faço? Ele falou, faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também, seguir e fazer exatamente o que ele fazia, vamos viver uma alegria, que você vai incomodar as pessoas, vai falar, mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo? Eu falo, eu sei, mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele, porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olha para o umbigo do outro. Olha para o seu irmão, olha no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você, quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade, ou não disse uma palavra de coragem, ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível. Não levou para o outro e disse, calma, não chore, Deus é nosso Pai.
E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei, pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro que amor não mendiga. Falei, você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre e ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais linda. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar, ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai pro salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém. Realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus e Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia. E que fala, caminhar com Ele me faz me estar comprometido com o outro. Comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão? Para Deus? Faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro? Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos,
e que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser, a mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, por causa do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então eu estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer: não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado, eu tenho que estar ao lado de Deus, eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então que hoje a gente possa pensar: quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas, porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala: a Senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe, e mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir: Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós, o quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava: gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque Ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça, que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle, que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir, e nos dê um coração sensível como domingo, né? Neste final de semana, com a festa de Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. A partir de agora já começamos a celebrar o tempo comum. Estou falando isso para que vocês se situem dentro da igreja. A gente precisa situar os tempos fortes, né? Entender tudo aquilo que a gente viveu, né? Todo esse momento que a gente passou, esses meses todos, né? São meses de muita graça, de orações muito fortes. É um tempo para a gente rever as coisas.
E nesse domingo, quando a gente celebrou Pentecostes, que celebramos o nascimento da igreja, vocês imaginem, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ficou orientando os discípulos por 40 dias, e Nossa Senhora com os discípulos, quando Ele vem e sopra o Espírito Santo e os envia em missão. Então, no domingo é Pentecostes, é o nascimento da igreja. Na segunda-feira é a festa de Nossa Senhora, mãe da igreja, porque ela é a mãe da igreja, né? Ela estava junto no momento, ela estava junto desde, né, todo o caminho de Jesus. Então ela é a mãe da igreja, foi celebrado nessa segunda-feira. Mas eu fiquei pensando tanto e rezando para poder falar com vocês sobre tudo isso. E a gente tem que pensar em Pentecostes, que aconteceu 2000 anos atrás, e a relação com a nossa vida agora. Quando São Paulo chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, que encontrou com os cristãos, ele perguntou para eles assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês lembram dessa passagem? Eles responderam assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Quando João Batista está pregando, ele fala: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Lembra disso? Hoje a gente pode dizer para nós: dentro de cada um de nós está aquele que nós não conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Estou falando mentira? De verdade? Não, né? A gente não tem nenhuma intimidade com Ele, não é? É isso. Então não adianta eu festejar, a igreja celebrar Pentecostes, se isso eu entro e saio da igreja da mesma forma. Então, quando a gente celebra Pentecostes, a gente celebra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele por quem foi tudo realizado. Lembra lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? E que foram acontecendo toda a criação, que foi feito toda através do Espírito Santo de Deus. Imagina, Deus criou tudo para que a gente pudesse, Ele enfeitou o mundo, até nos colocar aqui, né? Foi tudo enfeitado. Então a criação, que é um dom do Espírito, nós temos a obrigação de cuidar dela. Quando Deus cria o homem e nos coloca aqui, e que o homem faz questão de tomar o caminho contrário a Deus, Deus não aceita aquilo tudo, né? Não se conforma, e aí o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus em Maria. Quando Jesus é batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. Se vocês acompanharem toda a história da nossa salvação, é o Espírito Santo conduzindo tudo. E nós não sabemos, está escrito em Paulo, que nós somos o templo onde Deus habita. Então nós precisamos despertar para essa realidade que habita em nós. Então hoje eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar vocês, porque sem o Espírito Santo, essa palavra de Deus é morta. O que faz essa palavra dar vida e nos transformar? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz Jesus presente para nós em cada Eucaristia? É o Espírito Santo de Deus, que pega o pão e transforma em corpo, e pega o vinho e transforma em sangue dele. Quantos milagres eucarísticos estão aí, para que a gente possa viver isso. Então, sem o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa do passado, de 2000 anos atrás. Quem faz ele ter vida para nós, quem faz essa alegria e a gente caminhar junto com ele, é o Espírito Santo. A alegria é uma assinatura do Espírito dentro da nossa vida. Compreendem? É Ele que dá vida à nossa vida. Então é Ele que nós temos que ter intimidade. E Jesus diz assim para um místico: aprendam a chamar o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do coração da minha mãe, que é o que nós acabamos de rezar. Jesus ensina: vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por Ele.
Tudo invoca o Espírito Santo, porque Ele é vida, Ele é a luz, Ele vai mostrar, Ele vai iluminar. Mas eu quero que vocês entendam e comecem a viver isso, para viver para a gente entender que a nossa religião, ela é viva, porque o Espírito Santo nos faz caminhar com Deus vivo. Essa é a alegria de poder contar com um Deus que não morreu, mas que foi ressuscitado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai nos ressuscitar. Então nós temos que caminhar nessa intimidade com Ele. Então eu quero falar uma coisa com vocês. O Espírito Santo, Ele trouxe dons e carismas e trouxe os sacramentos. O dom Deus deu a cada um de nós, e cada um Ele deu um dom. O dom Ele dá para uma pessoa para ser utilizado para o bem da comunidade toda. Os sacramentos Ele deu para a igreja para que todo mundo se alimentasse deles e se beneficiasse deles, né? Isso Ele deixou de presente para nós, está aqui, renovando, sustentando a igreja, caminhando com a igreja. Cada vez que a igreja passou por momentos difíceis, agora acaba, o Espírito Santo renasce. Na época de Francisco e Clara, a igreja está passando um momento gravíssimo, e Deus suscita Clara e Francisco, que levanta a igreja. Então o Papa sonha na época, né, com a igreja tombando, caindo, e Francisco segurando a igreja sozinho de um lado. Espetacular. Como é que ele sempre renova, sempre traz alguma coisa nova, porque a igreja é de Deus, né? Então como é que nós podemos caminhar de forma que a nossa vida não seja separada, o espírito, as coisas espirituais da vida? Então eu queria ajudar vocês, porque isso também faz parte da minha vida. A gente tem que fazer um plano espiritual. Não tem que fazer um plano difícil. Vocês vão fazer um plano que vocês vão dar conta de cumprir. Isso você vai desenhar para você. Eu posso sugerir para vocês que primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. Então, a primeira coisa é rezar. Se você puder, além de rezar, assista a missa diária, Eucaristia diária. Porque quanto mais você encontrar com Jesus, mais Ele vai transformar você. Não tenha dúvida disso. Aprenda a ir trabalhar. Vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo, trabalhando loucamente, cheio de serviço, cheio de coisas e funções importantes que vocês desempenham, e somos cristãos. E nós temos que estar, tudo que fizermos, que além da Eucaristia, além de rezar o terço todos os dias, coloquem no plano de vocês confissão mensal. Mas isso tudo vocês têm que ter um desejo, tem que ter uma decisão, porque Deus não vai obrigá-los. Mas se você falar, eu me decido por rezar, vou ver quantas vezes por semana eu consigo assistir missa, eu quero fazer o terço diário, e eu quero comungar uma vez por mês, é muito? De verdade, é muito? Não é. Não é. Mas isso depende de um desejo de cada um. Porque a partir do momento que você deseja, como é que a gente realiza isso? Pela graça de Deus. Nós não damos nenhum passo sem a graça de Deus. Fala, Jesus, me ajuda a fazer esse plano espiritual de forma que ele seja constante. Eu não posso fazer isso um dia para o lado 10, 100, um dia para o lado 10, 100. É um pé para frente e 10 para trás. Então a nossa vida espiritual não caminha. Os dons que a gente recebeu do Espírito não consegue desabrochar. Ele está entulhado, escondido. O Espírito Santo é entulhado. Ele está sepultado em nós. Ele precisa desabrochar. Pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se entrega a Ele? Uma coisa alucinada. Mas nós precisamos de permitir que o Espírito faça em nós. Então, de forma que a minha vida que eu vou trabalhar, e aonde tudo que vocês tiverem que fazer, é permeado, porque tudo eu começo e termino com Ele. Tudo eu faço por causa de Deus. Então, se eu passo diante de uma igreja e faço o sinal da cruz, então se eu abro uma porta, se eu atendo um telefone, tudo que eu faço com Ele, por Ele e nele.
Isso é uma disciplina que o Senhor vai nos ajudando. Eu vou invocando o Espírito Santo e peço a Ele que me ajude. Lembro do meu Pai várias vezes ao dia, e Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar: Pai, o Senhor me ajuda nisso? Como é que um filho conversa com o pai? Com simplicidade, com tranquilidade, com abertura. Você tem que ter confiança incondicional. Então eu peço a vocês: aprendam a descansar na sua filiação. Lembra sempre, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Isso é uma das coisas que mais me emociona. Eu tenho um pai. Então o que te apavora? Nada. O que pode te trazer medo? Nada. Eu tenho um pai, e que Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor do universo, e nada é maior que Ele, e Ele é o meu pai. Não sei se vocês já sentiram saudade dele, mas é uma saudade que dói, de fazer chorar, de falar. Muitas vezes a gente começa a rezar, quando fala pai, a gente já chora de saudade, porque eu sei que eu sou filha amada. E isso é algo sem preço. É cultivar isso dentro de vocês, e tudo que vocês vão fazer vão ser permeado pela presença desse Pai. Fala várias vezes ao dia, fala: como eu sou grata ao Senhor por ter me feito seu filho, mas me ajuda que eu possa honrar o seu nome, e me ajuda a ser forte para ser seu filho, que a sua graça me acompanhe, e que eu dê conta de viver cada dia somente para vos amar e vos servir. A gente apresenta para Ele a agenda do dia e fala: cadê a do Senhor, para que eu cumpra a sua e não a minha? Aonde eu posso ser seus braços, seus olhos, o seu sorriso? Aonde? Me ajuda a levar o melhor. Quando eu não sei fazer nada, eu falo: mas eu não sei testemunhar nada. As pessoas vão começar a te observar, e quanto mais você viver para Ele, mais a luz que habita em você irá brilhar. E as pessoas vão falar assim: oh, mas você está diferente, fulano, você está assim mais bonito, o que aconteceu? É Deus. Por que Nossa Senhora é linda? Já falei isso com vocês. Por que ela é linda? Por que ela é maravilhosa? E quando ela apareceu em La Salette, eu esqueci o nome do rapaz, que era para o menino e para uma menina, e o pessoal falava: fulano, você não vai casar? Ele falou: não posso, aquela mulher roubou o meu coração. Ela é tão linda, ela roubou o meu coração. Por que Nossa Senhora é linda? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura? O pecado. O que nos transfigura? O amor de Deus. Ok? Então cada vez que a gente peca, a gente vai enfeiando. Quando a gente confessa, a gente toma banho, né? A alma toma banho, dá uma lustrada, a gente melhora. É assim. A gente tem que tomar muito banho para ficar lindo, né? Fala que Jesus tem um salão de beleza, que Ele vai nos transformando. Mas é isso, é a beleza dele, né? Porque é a alma que vai sendo, que revela de fora o que está dentro. Então eu preciso pedir a Ele: me dá força de ser seu filho, me dá a honra de glorificar o teu nome, porque eu sou seu filho, sua filha. Isso nós precisamos de pedir a Deus. Me ajude a viver mas eu não quero, Senhor, que isso seja vivido assim, como obrigação e com uma rigidez, mas com a leveza, porque eu sou filho. Então por que eu rezo? Porque eu quero conversar com o meu pai. Por que eu rezo o texto? Eu vou pedir a minha mãe que interceda por mim junto ao meu pai. Eu quero meditar os mistérios da minha redenção. Por que eu vou comungar? Porque eu preciso ser alimentada por Ele, Ele é a minha força. E aí nós vamos caminhando com Ele. Depois nós vamos aprender que nós vamos fazer jejum, mas vamos devagar. Faça o seu plano espiritual e fala: me ajuda no meio do mundo que eu não posso sair, eu não posso parar. Me ajuda a invocar o Espírito Santo mais vezes, me ajuda a lembrar de Deus, me ajuda a falar: Senhor, eu vos amo, muito obrigado por ter me criado. Mas não esqueça do seu Pai, várias vezes ao dia lembre dele. E é tão interessante que a nossa vida espiritual, nossa vida, ela tem primavera e verão, mas tem outono e inverno. E na época da primavera e do verão, isso é tão simples, que a vida fica boa.
Mas nos países onde tem muita neve, eles fazem um trabalho interessante, que antes que a neve chegue e que vá tampar tudo, eles pegam estacas e marcam todo o caminho, pintando as estacas de vermelho, de forma que quando a neve chega e tampa todo o caminho, as estacas permanecem e dá a direção. Então a nossa vida, essa história que eu estou falando com vocês, de fazer um programa espiritual, uma vida espiritual, um plano espiritual, é para que quando chegar o inverno, para quando os dias ficarem escuros e a noite demorar a chegar, demorar demais a passar, e demorar o sol a aparecer outra vez, essas estacas que nós colocamos vão ter que nos manter no caminho, são elas que vão me dar a direção. Quando a vida está escura, quando eu não enxergo nada, são as minhas orações, é o terço, é a minha oração diária, é o terço diário, é a Eucaristia que vai me manter no sustento de que eu estou no caminho. É isso que vai me nortear quando não estiver enxergando mais nada, até que Deus permita que de novo o sol brilhe. Então é interessante, porque quando a gente faz esse plano espiritual, pode acontecer que a gente seja tentado de uma forma, quando a rotina bate, e a rotina ela é tão interessante, porque ela é a sepultura da piedade, e a rotina nos tira o brilho de rezar, e eu rezo porque já é uma rotina, e Deus tem que nos ajudar a nos livrar da rotina. Eu não posso vir à missa porque é uma rotina, eu não posso comungar porque isso é uma fila que todo mundo entra, mas eu tenho que tremer e temer diante de quem eu estou, que é vivo, e isso o Espírito Santo não pode deixar morrer em mim. Compreendem como é que a gente depende dele para que queime o fogo em nós, e isso seja transparecido como uma alegria imensa de pertencer a Deus, porque quando eu descubro isso, a vida não tem rotina, é uma alegria com o Espírito, porque o Espírito ele não repete, é uma alegria louca. Mas quando isso bater e a tentação falar, isso que você faz é nada, você tem que fazer coisas grandes, você tem que fazer, não é acender um pau de fósforo, é um farol, vai até ele, fala: Jesus, olha o que está chegando em mim, me ajuda, rasga diante dele e fala: olha a tentação de tentar fazer muito, porque eu acho que é isso que é importante aos seus olhos, mas na verdade é a nossa vida simples, é ali o que você faz com aquele que ninguém vê. Guarda isso. Deus não nos chamou para o sucesso, Deus não nos chamou para a fama, Deus nos chamou para quê? Para quê? Para o amor, para aprender a amar a Deus acima de tudo e uns aos outros, porque vocês acham que isso é pouco? É muito. Então não precisa que ninguém te veja, a gente não precisa do aplauso do mundo, a gente precisa dos olhos de Deus que nos vê. É isso, porque no final somos nós e Deus, porque é só isso que conta, é só isso que vale. Quando eu fiquei pensando esses dias, eu até falei com as pessoas, vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu 33 anos sob o olhar de Jesus, sob o olhar de Deus para ela? Tudo que ela fazia, ele estava olhando para ela, literalmente, de neném a tudo, os olhinhos dele com ela. Pode imaginar que naquela casa de Nazaré, quem já esteve lá em Nazaré, viu que a casa era simples, e que tinha casa e no fundo era a oficina de José, que Jesus devia correr para dentro, para fora, para dentro, para fora, falava com a mãe, falava com o pai. Imagina que São José não viveu nenhum sacramento, porque o sacramento só existiu depois que Jesus morreu, mas que ele é o patrono dos que escutam a palavra, porque ele escutava Jesus o dia inteiro. A gente não pensa nisso, mas ele escutava Jesus o dia inteiro, teve que educá-lo,
teve que corrigi-lo. Imagina que loucura isso. E eles viveram por conta dele. Imagina os olhinhos dele acompanhando aquela turma. Eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é uma coisa surreal. Quando a gente imagina isso, quando a gente para e pensa que ele está vivo, que eu recebo ele vivo, e que os olhos dele estão colocados sobre a gente já treme. Imagina ao vivo e a cores. Então, quando a vida, as pessoas falaram, não, mas isso não vale de nada, visitar Jesus ali no Santíssimo, conversar com Ele, se expor a Ele, faça disso um plano da sua vida, e você verá que Ele vai começar a te transformar. Quanto mais se você se colocar diante dEle, mais a sua vida vai mudar, mais a vida espiritual vai sendo transformada, porque não tem jeito de transformar, é uma vida só. Nós somos corpo e alma, mas quem sustenta o nosso corpo é a alma. E quando vocês perceberem isso, que Ele está mudando, porque você se expôs mais, você se colocou mais à sua disposição, você permitiu a Eucaristia, você rezou, e a graça chega. Deus olha para nós e fala, ela precisa disso, precisa de tal coisa, e Ele vai nos transformando até que a gente, de verdade, comece a ser pescador de homens. Qual é o esforço que a gente faz? Muito pouco, porque na verdade o esforço foi você ter feito seu plano de vida espiritual. O resto é a graça de Deus. E Ele vai começar a te usar nas pessoas, nos amigos do trabalho, por onde você passar. Ele vai te usar. E você busca um, busca outro, e de repente você buscou um tanto e vai lá atravessar, né, o mar, e entregar aos pés dele, porque Ele é que está lá na ponta. Porque nenhuma alma fomos nós que lutamos para conseguir. Ele que pagou um preço absurdo por cada um. Ele que pagou o preço por cada alma. Foi Ele. E Ele não vai perdê-las. Então, mas Deus vai me usar, Filó? Eu não sei falar nada, eu não conheço nada da palavra, mas é o testemunho da sua vida, é sua fé, é sua coragem, é você não desestabilizar diante de um problema maior, mas tudo saber que você é filho e descansar nessa filiação, e ir lá conversar com Ele, rezar, ensinar isso para os amigos, e aí sim, você irá anunciá-lo. Essa paz que ninguém acredita que a gente consegue manter, mesmo que a vida esteja do avesso, porque sabe que você tem alguém que é seu porto seguro, alguém que é seu sustento, que é Deus. Então esse plano é o que eu vim trazer para vocês hoje, para que vocês consigam desfrutar da presença de Deus que habita em você, para que você permita que Ele surja, de verdade, permitir que Deus se manifeste na sua vida. Não tente resolver nada, não confie em você mesmo. Aquilo que Ele falou, não confie em você, confie em mim. Confie nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle, peça a Ele essa graça. Então hoje, quando eu venho trazer esse plano para vocês, é para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês possam revelar, sem precisar dizer para as pessoas, por que vir à igreja tem um sentido? A alegria de ter uma pertença a Deus. Como é que a vida é tão mais fácil e tão mais leve, quando a gente tem um Deus vivo que caminha conosco? Como é mais simples, e tudo a gente conta com Ele. Como que é diferente quando Deus está junto? Como que é diferente? Ontem à noite me ligaram de Curvelo, para ver se eu consegui trazer um bebê para a Santa Casa, de 6 meses, no PA, com insuficiência respiratória, por causa de bronquiolite. Isso é cruel, porque tem cura. E aí eu fiquei conversando com a equipe lá do CTI, e tinha mais 2 para chegar, que estavam gravíssimos no Hospital das Clínicas, que eu sou transferido para a Santa Casa. E a turma fazendo de tudo para ver onde é que tira um, põe outro. Eu comecei a rezar, falei, Jesus, mas nós vamos ajudar esse menino? Aí no meu coração, assim, liga para o CGP. Falei, gente, se a Santa Casa está com 110%, não era 100, era 110%. O lugar cabe 20, tem 22, é assim, uma coisa louca. Falei, vou ligar para o CGP. Diz são às 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Aí eu liguei, conversei com o plantonista e falei, por acaso vocês têm vaga? Porque a notícia em Curvelo é que não tinha vaga em Belo Horizonte. Falei, Filó, nós temos muita. Eu falei, o quê? Vocês têm vaga?
Temo, mas a central não avisou que tem um bebê gravíssimo. Não, ninguém pediu essa vaga. Não. Pois é agora, essa vaga. E combinamos lá, e é claro que o neném conseguiu chegar. Mas isso é Ele, que em tudo Deus tem que ajudar. Tudo é a graça dEle, tem que passar à frente. Tudo é Ele. Então quando a gente começar a ficar mais atento, que a gente rezar mais, você vai perceber a voz dEle. A te falar, faz isso, me ajuda assim. E assim nós vamos poder mostrar para as pessoas que tudo que não é para mostrar, para falar que somos especiais, não é isso. As pessoas irão ver que por que aquele povo é diferente? Cristão é um povo diferente? Não melhor que ninguém, mas eles têm um jeito diferente de fazer tudo. Por quê? Porque eles caminham com alguém que é vivo. Então tudo elas contam para ele. Fala, posso fazer isso? Ele fala, pode. Posso fazer? Ele fala, não, então você não faz. Entendeu? Tudo a gente comenta com ele. Então você passa a ser dependente dele, igual o ar que você respira. E aí você passa a ser íntimo do Espírito, porque é o Espírito que te conduz. Fala, não vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. É assim. Então é maravilhoso poder celebrar Pentecostes. É maravilhoso saber que nós temos, que Deus nos deu Ele mesmo, né? É o Espírito dele que vai caminhar conosco, que vai nos ensinar a amar, que vai nos ensinar a ser de verdade cristão, de verdade a mostrar no mundo que somos filhos do Altíssimo, e essa graça de tudo isso. E isso é uma graça para todo mundo, não é só para um grupinho, não. Por isso os discípulos falaram em línguas, para que todo mundo conhecesse a palavra de Deus. E hoje a língua que o mundo precisa conhecer é do amor. Então nós precisamos primeiro ser trabalhados para que a gente possa mostrar no mundo esse amor. Nós temos que ser o canal que o amor de Deus escoa na vida do nosso irmão. Então eu quero e desejo que vocês consigam fazer esse plano de vida para vocês. Eu quero terminar com uma oração da Madre Teresa de Calcutá, né? Esses grandes santos de Deus, né, gente? É uma coisa de louco, né? E é tão interessante, porque Deus nos intima, né, a cada um de nós, a sermos santos. Santo é separado. Deus nos separou para Ele. E para cada um, Ele vai fazer a santidade de um jeito diferente. Porque nós não somos, Deus não fez nossa cópia para nada. Cada um de nós é uma unidade original de Deus. Deus não replicou nada. Nós não somos cópia de ninguém. Nós somos, cada um de nós, uma unidade única de Deus. Isso é uma coisa louca. Isso assim, é algo da gente parar e pensar. Eu quando vejo, às vezes eu começo a ver todos os pássaros que Deus fez, né? E cada coisa, as flores, eu falo, gente, mas tem que ter algo imenso por trás de tudo isso, fazendo tudo isso para nós, para enfeitar o mundo para nós. Quando vocês estiverem comendo, pensem nisso. Eu amo mexerica. Todas as vezes que eu estou descascando uma mexerica, eu falo, obrigado por ter feito a mexerica para mim, porque eu tenho certeza que quando o Senhor criou a mexerica, o Senhor falou, ela vai adorar a mexerica, porque assim é o amor dele. Ele nos ama desse jeito. Ele fez, todo dia tem 50 tipos de fruta para você escolher, fala, porque ele sabia que cada filha gostava de um jeito. É o amor dele que nos deixa sem fala. São Paulo falava que o amor dele nos deixava inibido, porque esse amor sem igual. O dia que a gente descobrir isso, cada coisa que vocês fizerem, você fala, ele fez isso porque ele pensou em mim. Eu falo que a gente vai ficar insuportável o dia que a gente descobrir isso, de tão amado que a gente é, porque ele não nos quer mendigo de nada, somos filhos. E o que nos espera é algo espetacular, não tem palavra. Então eu quero terminar aqui porque as pessoas vão nos olhar e falar, esse povo é doido, senhor. Preocupa não. Andar com Deus não pode ser muito certinho mesmo, né? Eu falo com isso, eu ponho a gente em cada saia justa, tudo bem. Mas é assim. E Madre Teresa falou dessa forma. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Guardem isso. Isso é de uma grande santa que eu tenho certeza que intercede por nós. Para que a gente possa, a partir dessa semana, ter o nosso plano espiritual. E vocês verão, em pouco tempo, o progresso que Deus fará na vida de cada um de nós. Porque Ele precisa que cada um de nós possa levar essa palavra e esse amor dEle até o fim da terra. Até onde tiver alguém no mundo, precisa descobrir que é um filho amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.